Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Nosso convidado de hoje é o Dr. Leonardo Lamacchia, vice-presidente do IARGS. Ele vai destacar a reinvenção do IARGS na pandemia e o projeto dos advogados dativos. Boa noite. Muito boa noite, Rejane. Uma alegria voltar ao momento jurídico. Depois de tanto tempo, nós sem os nossos encontros, que fazem tanta falta, sem os nossos eventos, mas, evidentemente, por um motivo mais do que justificado, que nós estamos torcendo que passe logo e que nós possamos retornar àquelas agradáveis entrevistas e agradáveis convivências que tivemos ao longo desses anos. Muita saudade mesmo, doutor Leonardo. É um grande prazer recebê-lo no programa Momento Jurídico através dessa live. Doutor Leonardo Lamacchia, que é advogado, diretor jurídico do SEBRAE, graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC-RS, advogado do escritório Lamacchia Advogados Associados, professor do Centro de Estudos do Trabalho, membro da Comissão da Sociedade de Advogados do Conselho Federal da OAB e vice-presidente do IARGS. Vamos começar então, já falando dessa reinvenção do IARGS. Doutor Leonardo, o direito está passando por um momento de transição e mudanças em decorrência da Covid-19. Como se reinventar neste cenário que impede atividades e encontros presenciais para instituições como o IARGS, que era exatamente o que nós estávamos falando antes? Bem, renovo a minha saudação a ti, a todos que nos acompanham. Uma alegria poder falar de novo com o Momento Jurídico. E, de fato, Rejane, o nosso Instituto dos Advogados, a palavra que está na moda, até sendo um pouco usada em demasia, mas eu acho que é a expressão que melhor encaixa neste trabalho capitaneado pela nossa querida, diligente, competente presidente Sulamita dos Santos Cabral. Sim. O IARGS se reinventou. O IARGS, que tem tantos anos, que deu origem à Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, sempre teve essa característica diferente, porque o IARGS, o Instituto, ele é composto por membros da magistratura, advogados, membros do Ministério Público, juristas em geral. Então, o Instituto ele congrega todos os operadores do direito, o que dá ao Instituto uma condição de promover debates muito interessantes e muito profícuos, porque dentro do Instituto nós temos exatamente a visão de todos os operadores do direito, que não possuem entre si hierarquia e que possuem a mesma importância, cada um desempenhando o seu papel. A Constituição Federal, nunca é demais lembrar, fixou no seu artigo 133 que o advogado é indispensável à administração da justiça. E sem advogado não há justiça. Mas sem magistrado também não há justiça. E o Ministério Público desempenha um papel fundamental também, porque sem o Ministério Público, para alguns não há justiça, assim como a Defensoria. Então, são uma série de atores que se encontram no Instituto. E o Instituto se caracterizava, já de forma muito diligente pelo comando da presidente Sulamita antes da pandemia, por inúmeros eventos altamente qualificados. Eventos onde nós tínhamos ciclos de palestras, onde nós tínhamos seminários, congressos, os nossos eventos festivos do Instituto, onde todos nós nos reunimos também, nos congraçávamos. Então, a atividade do Instituto, basicamente, era realizada a partir dos eventos. Exatamente. E aí, nós temos, e vocês, sempre cobrindo, sempre junto conosco, dando essa cobertura importantíssima pela audiência que vocês têm, pela credibilidade que vocês têm ao longo de todos esses anos, mostrando as coisas do mundo jurídico. E aí vem
uma situação que nenhum de nós, nos piores, eu acho que pesadelos, poderíamos imaginar que o mundo iria viver. Essa pandemia se instala no mundo, gera uma crise sanitária sem nenhum precedente, gera muita tristeza, gera muito sofrimento, e eu quero aqui, Regiane, me solidarizar com todas as pessoas que passaram por momentos de dificuldade, que perderam entes queridos durante essa pandemia. Foram milhares de brasileiros e milhares de cidadãos do mundo que passaram por situações difíceis e que morreram. Portanto, a minha solidariedade, nós ainda estamos na pandemia. E a pandemia se instala e uma entidade como o Instituto dos Advogados, cujas atividades basicamente decorriam de eventos presenciais, acaba tendo que se reinventar. E aí entra a figura da liderança da presidente Sulanita, uma líder à frente do seu tempo, porque liderava com maestria antes, mas soube se reposicionar rapidamente, juntamente com os demais diretores. O IARGS tem pessoas muito dedicadas que auxiliam a presidente Sulamita, nos quais eu não estou me incluindo, estou prestando uma homenagem aos meus colegas diretores que se dedicam muito mesmo, e dá muito gosto de ver esse trabalho coletivo, mas não há trabalho coletivo sem uma liderança forte, sem uma liderança dinâmica como a da presidente Sulamita dos Santos Cabral. Tem uma frase, Regiane, de um amigo meu que é mineiro, mora em São Paulo, não tem nada a ver com a área do direito, e ele sempre usa essa expressão. Na verdade, a expressão não é dele, a expressão é de um pensador, eu não me lembro exatamente de quem, mas é uma expressão conhecida, que se amolda muito bem esse momento, que diz o seguinte, que aquele que mais consegue sobreviver não é o mais forte, é o que tem maior capacidade, e isso serve também para os animais, né? Não é Sim. Na selva o animal que consegue sobreviver o mais forte necessariamente, é aquele que tem mais capacidade de se adaptar às mudanças e a um novo cenário. E é isso que o Instituto fez. Começou a realizar as lives, começou a realizar os webinars e as palestras online, e aí o Instituto mostra não só a sua força, mas a sua credibilidade e como o Instituto é querido pelo meio jurídico, pela comunidade jurídica, Regiane. Porque Exatamente. olha os nomes que passaram por esses eventos do Instituto dos Advogados. Professores, advogados capacitadíssimos, combativos, magistrados, membros do Ministério Público, gente que tinha muito a agregar. E aí, nesse período que nós vivemos, de já 1 ano e 1 mês praticamente, sem os eventos presenciais, esta foi uma forma de nós nos encontrarmos, nos comunicarmos, trocarmos ideia e recebermos o conhecimento de todas essas pessoas que o Instituto, a partir desse grande trabalho, se reinventando, conseguiu possibilitar. E eu também tenho dito, Regiane, eu acho que vale a pena dividir isso com os teus telespectadores, com os telespectadores do Momento Jurídico, que nós... Vou usar uma expressão que o meu pai utilizou, e esses dias eu me lembrei dessa expressão. Tu sabe que o meu pai foi um grande educador, e a nossa família, depois que ele morreu, o homenageou com um livro. Nós temos um livro chamado Um Verdadeiro Educador, que conta a história profissional do meu pai, que contribuiu muito com a educação do Brasil, tanto no âmbito do governo federal, quanto nos governos dos estados, à época que ele trabalhou, quanto na Prefeitura de Porto Alegre. Foram muitas iniciativas concretas que o meu amado e saudoso pai deixou, muitas escolas, muitos centros de comunidade, muita coisa para aqueles que mais precisavam em termos de educação, cultura e lazer, foi feito à época. Isso tudo está retratado no livro. E tem uma frase... Que maravilha. Sim. Tem uma frase que o pai usava no livro, e ele falava na década de 70, analisando o contexto daquele momento histórico. Ele dizia que ele vivia, que ele enxergava, na década de 60, uma era fecunda para o avanço e para o desenvolvimento. E eu fico pensando o que o meu pai hoje imaginaria se estivesse vivendo o que nós estamos vivendo.
Se na década de 70 ele usou essa expressão que enxergava uma era fecunda em termos de desenvolvimento, imagine agora que nós estamos aqui, eu e tu, conectados por um telefone celular que cabe na palma da nossa mão, e com esse aparelho nós podemos falar com o mundo inteiro, fazer reuniões, fazer congressos, palestras, além de todo a quantidade de informações relevantes que nós podemos receber, informações, conteúdo de qualidade. E muita coisa ruim também chega no celular, infelizmente. Infelizmente. Né? Por meio das redes sociais, nós recebemos fake news, nós recebemos coisas ruins, mas isso faz parte. Faz parte do processo de amadurecimento que a sociedade também precisa ter em relação até ao uso dessas novas tecnologias. Mas veja que era fecunda que nós estamos vivendo em termos de avanços tecnológicos. E esta era fecunda também, Rejane, também está vivendo o direito brasileiro. O direito brasileiro, se nós achávamos há 2, 3 anos atrás, e eu até acho que numa entrevista que concedi para vocês, num dos eventos do Instituto, eu fiz referência ao século do direito. Era o século do direito. Tudo no Brasil já vinha sendo judicializado antes da pandemia. Eu acho que neste último ano de pandemia, nós tivemos um avanço em termos de teses, de debates e de discussões de direitos fundamentais, de discussões de natureza constitucional, como nunca nós tivemos na história do Brasil. Até vale a pena pegar esses dados. Hoje eu falava, numa reunião que eu tinha aqui no escritório, sobre uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, sobre uma ADPF, e uma querida colega que trabalha conosco aqui no escritório, a doutora Lúcia do Couto e Silva, responsável pela nossa área de direito administrativo, me dizia que quando ela fez o trabalho de conclusão dela, foi sobre a ADPF. E parece que, à época, existiam 50 ou 60 ADPFs ajuizadas. Hoje ela me deu um número, parece que já são 820. E eu não duvido que no último ano tenham sido umas 50. Com certeza, sem dúvida. Estou chutando o número aqui, né, Regiane? Depois os telespectadores podem até puxar minha orelha se eu estiver exagerando nesse último ano. Mas o que eu quero dizer com isso é que nunca se demandou tanto o Poder Judiciário. Nunca o Supremo foi tão demandado e, às vezes, dá uma resposta até um pouco, e há uma crítica nesse sentido, de ativismo interferindo em determinados momentos em outros poderes. Essa crítica já foi feita também no passado e, com certeza, é um tema que deve ser objeto de debate no Brasil, porque em determinados momentos, sim, está acontecendo uma interferência. Nós mesmos aqui tivemos alguns exemplos também de decisões judiciais ao longo da pandemia que acabaram interferindo em decisões de gestores públicos, decisões essas que o próprio Supremo validou que seriam de prefeitos e governadores. Mas o que eu quero dizer com isso, eu não quero entrar nesta polêmica, porque acho que é um tema que deve, sim, ser debatido, mas quero mostrar que o Poder Judiciário e o direito foi um instrumento largamente utilizado, principalmente neste período de pandemia. Então, acabei de dar o exemplo de uma ação constitucional, a ADPF, nós tivemos ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas nesse período, nós tivemos mandados de segurança aqui no Rio Grande do Sul e em outros lugares discutindo direitos fundamentais, direitos que nós pensávamos que jamais seriam discutidos em tempos de paz, como o direito de ir e vir, esse tema todo, até onde pode ser decretado um lockdown ou não pode, atividades essenciais. Então eram temas que nós, de fato, não imaginávamos. Estou recebendo uma ligação aqui, já desliguei. Que nós não imaginávamos debater, enfrentar sob o ponto de vista jurídico. Se não fosse nessa época agora que estamos vivendo. Se não fosse nessa época atual. Muita coisa mudou. E só quem pode avaliar, assim como o senhor está avaliando, é quem vive esses momentos dentro, não é, dessa área jurídica, que é a área, no meu entendimento, que mais sofreu essa coisa de transformação.
não é? Junto os processos judiciais, não é? Os atendimentos online que são feitos, não é? Dos escritórios ou da própria casa atualmente, não é? Aos seus clientes. Isso aí muito mudou, muita coisa mudou nesse sentido. Mas eu gostaria de salientar, doutor Leonardo, o trabalho da doutora Ana Amélia Prates e também da jornalista Terezinha Tarcitano, que foram incansáveis na divulgação, na mediação das lives. Eu não sei bem o número, mas foram muitas lives realizadas com pessoas do meio jurídico, não é? Associados, enfim, muitas pessoas participaram. Então, parabéns a elas e elas que continuam com este trabalho que vem sendo muito bem realizado. Sem dúvida nenhuma, fizeste uma justa e merecida lembrança à doutora Ana Amélia e à Terezinha pelo grande trabalho. E quero cumprimentar a tia Terezinha. Recentemente tivemos o Dia do Jornalista, há poucos dias atrás. Obrigada. Portanto, parabéns, Regiane, a todos os jornalistas que fazem um jornalismo sério e comprometido. O jornalismo é fundamental para a manutenção da democracia e do Estado democrático de direito. O direito de livre expressão e livre manifestação que os jornalistas, a partir do seu trabalho, conseguem levar informação para a sociedade é fundamental para o avanço, para o desenvolvimento de uma sociedade. Portanto, parabéns a ti, parabéns a Terezinha e a todos os jornalistas pela passagem. Mas só para concluir... Muito obrigada. Nós falávamos, e eu usei essa expressão, dessa era fecunda que nós estamos realmente vivendo, e tu com propriedade destacou, a pandemia, a meu juízo, trouxe desafio para duas grandes áreas. Claro que trouxe para várias áreas. As próprias empresas tiveram que se reinventar, literalmente, para sobreviver, né? Os restaurantes com os sistemas de busca e de entrega, enfim. Mas duas áreas acho que foram assim muito impactadas. Uma delas, evidentemente, a área da saúde, porque a pandemia é uma pandemia de saúde, é uma questão de saúde, é uma questão sanitária. Então, esse avanço que nós tivemos em produzir vacinas em praticamente um ano é um feito histórico. E a outra área que foi muito demandada também em virtude de tudo isso que nós conversamos foi, sim, a área do direito. Porque, reitero aquilo que acabei de falar, quando que nós imaginaríamos que em tempos de paz, sem termos uma guerra, iríamos debater temas como direito de ir e vir, como lockdown, como atividades essenciais. Então, o direito, sem dúvida nenhuma, foi também muito demandado e isso fez com que se formasse jurisprudência e novas teses e ainda quero deixar como uma sugestão para todos que nos assistem, analisem, estudem e proponham teses. Claro que teses válidas dentro do conceito da lei, dentro da ética, mas é um momento, uma era muito fecunda para se buscar criar dentro da ciência do direito, a partir, obviamente, destas balizas que nós, advogados, não podemos nos afastar, que é a observância irrestrita da lei, mas claro que a lei autoriza e cabe interpretação, né? Mas dentro dos princípios, obviamente, éticos, para não propor uma ação que seja uma verdadeira aventura jurídica. O que eu estou sugerindo é que vivemos um momento muito oportuno, uma era muito fecunda, para ampliar o debate sobre determinados temas e a partir daí, criar teses muito interessantes. Perfeito. Queremos mandar um abraço grande à doutora Sulamita Santos Cabral, que está nos assistindo, e cumprimentá-la por este trabalho que ela já vinha desenvolvendo e agora, durante a pandemia, continua a sua equipe maravilhosa, que ela sempre frisa, né? O trabalho não é só meu, o trabalho é da equipe. Então, cumprimentamos a essa equipe, doutor Leonardo, do IARGS, que vem realizando este trabalho para tornar cada vez mais o IARG forte, não é? E essa transparência que existe, não é? Também, e credibilidade, que é muito importante. Bem, a doutora Sulamita, se não estava desde o início, poderá depois, assistindo lá no programa, ver
todas as Sim, homenagens que fizemos a ela, merecidas homenagens, e aos queridos colegas diretores e a toda a equipe do Instituto, que realmente se reinventou e está dando um show, não obstante todas essas dificuldades, todo esse ano difícil aí que estamos vivendo. Doutora Sulamita, que assiste todas as quintas-feiras e aos sábados o programa, ela é uma das que nos causa maior audiência, não é? Que a gente fica muito feliz com isso. Muita saudade dela. A nossa presidente Sulamita também recebeu os parabéns pelo Dia do Jornalista, porque ela, além de advogada, é jornalista também. Exatamente, exatamente. Um abraço grande. E transmita, doutor Leonardo, um abraço ao doutor Cláudio Lamáquia, ex-presidente da OAB Nacional, seu irmão, amigo, parceiro, apoiador do programa Momento Jurídico, desde a primeira gestão dele, quando foi presidente da OAB-RS, lá em 2007, e nós estávamos junto com ele lá, já fazendo, trabalhando na campanha, e estivemos juntos em todos os momentos. Rejane, eu me lembro como se fosse exatamente hoje da entrevista que tu fizeste com o Cláudio, meu irmão, e com o Arnaldo Guimarães. Foram os dois, logo depois da nossa vitória em 2007, foram os dois que te deram a entrevista naquele momento tão feliz para todos nós, e um momento, um divisor de águas, porque a OAB, antes de 2007, teve períodos muito complicados, teve períodos muito difíceis. Exato. E a partir de 2007, da vitória e da presidência do meu irmão Cláudio Lamáquia, depois com um brilhante trabalho do presidente Marcelo Machado Bertolucci, e agora 2 brilhantes gestões do presidente Breyer, a ordem voltou para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído. Como afirmei, uma entidade, a OAB do Rio Grande do Sul, não tem partido político, não se movimenta pelas cores e pelas ideologias. Tem como norte a defesa da advocacia, a defesa da cidadania, e tem como farol a Constituição Federal. Então, com muita alegria, vou transmitir o teu abraço ao meu irmão, que admiro como irmão, como sócio no escritório, e com quem quase tudo na vida aprendi. Aprendi muito com o meu pai, que já nos deixou, mas o Cláudio tem um papel muito importante e significativo na minha vida, é um exemplo de advogado para mim, me ensinou tudo que eu sei na minha profissão, e então vou transmitir, sim, com muita alegria, esse abraço para ele. Nós agradecemos muito a sua brilhante participação no programa Momento Jurídico através dessa live. E lembramos que este programa estará no canal 20520 da NET, quinta-feira às 20 horas e no sábado, reprisa às 19 horas, em horários alternativos durante os outros dias da semana. Muito obrigada, doutor Leonardo Lamáquia, um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade. A gente sempre espera que seja presencial. Rejane, eu te agradeço mais uma vez, quero cumprimentar toda a diretoria da OAB do Rio Grande do Sul, o presidente Breyer, vice-presidente Fara, a secretária-geral Regina Guimarães, Fabiana da Cunha Bart, o grande diretor tesoureiro André Sontag. Estava aqui nos assistindo, também. Que coisa boa. Não sei se continua. Em nome deles, cumprimentar todo o sistema OAB, a Caixa de Assistência, a ESA, e um cumprimento também muito especial, finalizando esse nosso encontro, à presidente Sulamita Cabral, querida, diligente, competente presidente Sulamita, toda a diretoria e a equipe do IARGS. A ti, ao Rogério e ao programa Momento Jurídico, meu muito obrigado pelo carinho de sempre. Foi muito prazeroso ter voltado a falar com vocês e esperamos que tenhamos, a partir agora dessa campanha de vacinação, logo dias melhores para todos nós e possamos nos encontrar presencialmente, que vai ser, mais uma vez, motivo de muita alegria. Um grande abraço e até a próxima, Regiane. Que assim seja. Até a próxima. Uma boa noite. Obrigado. Nós vamos ficando por aqui, sempre agradecendo muito a sua audiência. E até o nosso próximo encontro. Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos pra cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia.
A vida acontece quando você se encontra. Quando ficou tudo diferente, ficamos pensando em como poderíamos cuidar ainda mais de você. Quando ficou tudo mais distante, ficamos pensando em como ficar mais próximo. Ficamos pensando em como você poderia ir ao médico de onde estivesse, ficar protegido e ter todos os cuidados em um clique. Ficamos com a telemedicina, para você que tem nossa proteção completa. Porque quando os médicos ficam perto de você, fica tudo bem. Fica com a Icatu que fica tudo bem. Olhei para o relógio, procurando a precisão, e vi que todo mundo precisava de oração. Então eu descobri que para tudo ter sentido nessa vida eu precisava proteção do seu amor. Vou lhe dizer, assim como a cigarra, a primavera, eu espero a nova era, eu preciso de você. O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra.